E o tribunal do PCC foi acionado por uma mulher de 26 anos no caso da morte de um jovem de 19, sequestrado e assassinado em abril de 2022 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E os motivos de Tainara Ribeiro Gomes ter feito isso deixam a história ainda mais macabra. A repórter Letícia Guedes, da coluna Milério Pinheiro, está aqui comigo ao vivo para explicar o crime. Letícia, boa tarde. Boa tarde. Realmente uma história muito assustadora que envolve não só o PCC, como assassinato, como até mesmo estupro de vulnerável, né? Exatamente. Essa história iniciou em abril de 2022. Inicialmente, a Tainara ela passou a ser investigada por ter acionado o Tribunal do Crime para o Felipe Batista, que é a vítima, à época com 19 anos, mas a coluna teve acesso ao processo na íntegra e a gente conferiu que os investigadores chegaram à conclusão que, na verdade, a Tainara, ela sabia do estupro, né, de vulnerável, mas que ela só acionou o Tribunal do PCC por estar com ciúmes e ter se sentido rejeitada por Felipe, porque, na verdade, ela teria interesse em manter um relacionamento com a vítima que não demonstrava reciprocidade. Tudo isso foi dito nos autos do processo pelas testemunhas e confirmado, então, pelos investigadores. Só um detalhe, quando a gente fala em estupro de vulnerável, a gente está falando, primeiro, de uma criança de 11 anos, que é filha da mulher que acionou o tribunal do PCC. Então, ela acionou o tribunal depois de ser rejeitada, e não quando ela soube que havia tido esse estupro, né, do rapaz de 19 anos contra a filha dela. Isso mesmo. As investigações concluíram que sim, ela acionou por esse motivo, mas ela só acionou depois da rejeição, uma vez que ela já sabia, um tempo antes, que o estupro teria ocorrido. O Felipe, ele tinha algum envolvimento com o PCC? Como é que essa mulher chegou até o PCC? O que é que os investigadores sabem em relação a isso? Então, na verdade, o Felipe ele não era daquela cidade, ele tinha chegado recentemente para morar com uma vizinha da Tainara para trabalhar. E aí ele conhece a Tainara nessa época, ela demonstra o interesse com ele, mas ele não corresponde. E aí, a Tainara, ela descobre, depois de um tempo, essa questão do estupro da filha de 11 anos. E o pai da criança, que está preso, também em Mato Grosso do Sul, ele recebe uma ligação da Tainara informando do crime, do ocorrido, e perguntando se ele não faria nada. Ele, então, de dentro da cadeia, começa a articular junto com ela para acionar o Tribunal do Crime do PCC. Ela foi condenada a 6 anos de reclusão e 10 dias multa pelo envolvimento com o PCC, que ficou constatado, uma vez que ela foi considerada a mandante do crime, mas ela foi absolvida do homicídio qualificado. A gente tem também a informação trazida pela Letícia na coluna de que, além da Tainara, foram presos também Bruno Henrique Soares Ortega e Maicon Leiva Monção. Eles também foram julgados e condenados, no caso deles, por homicídio qualificado, cárcere privado e participação em organização criminosa. Esses dois, um deles é o pai. Quem são essas pessoas que estão envolvidas nesse crime? Na verdade, não. Eles participavam do primeiro comando, né, da capital, e eles foram responsáveis por levar o Felipe da casa da Tainara, que foi onde inicialmente ele foi mantido em cárcere, para o lugar onde, de fato, a execução ocorreu. O Felipe ele foi morto por enforcamento e foi encontrado somente 4 dias depois do desaparecimento, que foi no dia 16 de abril de 2022, quando ele foi visto pela última vez, com as mãos e os pés amarrados já em estado de decomposição. Letícia, uma coisa que me chama a atenção nesse tipo de matéria, não necessariamente sobre ela em si, que já é um caso macabro, mas a gente ver a extensão do PCC, porque a gente está falando de Mato Grosso do Sul, né? Na nossa cabeça, talvez eu esteja sendo meio inocente. A gente acha que não está chegando tão longe, mas não, o PCC tem braços em todos os estados hoje em dia no país, né? Todos os estados do Brasil, isso mesmo. E a gente fica nessa preocupação. Letícia, obrigado por ter trazido essa notícia pra gente. Eu que agradeço. Leia aí na coluna da Milério Pinheiro, acompanha a Letícia. Valeu por estar com a gente aqui.